Oi minha gente, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia de retomar a nossa leitura das Escrituras Sagradas e Deus é maravilhoso. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, por esta segunda-feira na Tua presença e te pedimos que o Teu Espírito nos esclareça e nos ajude a entender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante diz assim: Jesus continuou-lhes a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros ainda atacaram os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e enviou seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Olha só, irmãos, essa parábola aqui, Jesus estava falando diretamente para os judeus. Ele estava dizendo: olha, eu preparei o banquete para vocês, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram os meus mensageiros, vocês rejeitaram os meus profetas, vocês rejeitam a mim. Vocês rejeitaram de todas as formas, maltrataram, mataram os meus profetas. Portanto, quando ele fala que o rei indignou-se e enviou o seu exército e aniquilou os criminosos e incendiou a cidade, ele estava falando de um futuro muito próximo. Isso aqui se cumpriu no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, mataram os judeus, incendiaram a cidade, destruíram a cidade. Jesus estava falando uma profecia que se cumpriria no ano 70. Versículo 8. Então o rei disse aos seus servos: O banquete do casamento está posto. Contudo, os meus convidados não eram dignos. Chamei os convidados, mas eles não vieram. Não receberam, não quiseram. Eles não aceitaram o nosso convite. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram para as estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Aqui está nós. Esse segundo convite, essa segunda classe de pessoas somos nós. É aqui onde a gente se encaixa. Não tinha dignidade para o convite, não foi um convite direcionado. O rei olha assim: mas a festa está pronta, eu já assei o churrasco, o boi já está morto, a banda está aí para tocar. Não, vamos chamar todos. E aqui ele faz questão de dizer gente boa e gente má. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não consigo ir para a igreja porque tem muitas pessoas falsas na igreja. É claro, são as pessoas do segundo convite. Tem gente boa e tem gente má nesse segundo convite. Ou você se acha tão bom que não pode se misturar com essas outras pessoas? Será que realmente você que diz que a igreja tem muita gente falsa, será que você, se escrutinar você passa? Tem gente boa e tem gente má. É a galera do segundo convite. Somos nós que estamos aqui nesse segundo convite. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Eles faziam o convite, traziam as pessoas. A entrada da sala da festa tinha as vestes nupciais. Eram as vestes que o rei exigia que vestisse para poder adentrar a sala. Quando ele chega e percebe que tinha uma pessoa que não estava trajando as vestes, ele olha para ele e diz: Amigo, como adentraste esse recinto, sem as vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta, ficou mudo, não conseguiu responder. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe
os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muita gente ela fica com medo dessa parte aqui, muitos são chamados e poucos escolhidos. Veja bem, irmãos, Jesus está contando uma história, entende? Do pessoal do primeiro convite não veio ninguém, eles não quiseram ir. Da galera do segundo convite veio todo mundo. E desse pessoal do segundo convite que veio todo mundo, só teve um que foi jogado fora. Ainda assim, porque ele quis confiar nele mesmo, na própria justiça. Ele diz, a minha roupa ela é suficiente, eu não preciso desta outra roupa. É como se Jesus estivesse dizendo, todo aquele que disser, eu não preciso da graça de Deus, eu consigo chegar ao céu através da minha própria justiça, esse não chega. Assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Os fariseus, eles queriam conseguir pegar Jesus numa falha naquilo que ele falava. Então mandaram-lhes seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que eles questionaram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Quando vê alguém vindo bajulando desse jeito, pode ver que tem alguma coisa capciosa por trás. Imagine só. Então, os fariseus se afastam, pegam uma galera jovem, junto com alguns herodianos, né, e mandam fazer essa pergunta para Jesus. Sendo assim, dize-nos o que te parece, é correto pagar imposto a César ou não? Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e replicou, por que me tentais, hipócritas? Vocês são muito hipócritas. Vocês estão me tentando por quê? Por que vocês estão me fazendo essa pergunta? Então, deixai-me ver a moeda com que vocês pagam o imposto. Traz aí um denário. Vocês têm um denário aí? Traz aí. Eles trouxeram. Jesus falou, de quem é essa inscrição, essa figura que está na moeda aqui? Eles disseram, é de César. Então Jesus afirmou, portanto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal respostas, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Esse dia estava terrível. Primeiro, os fariseus. Depois vieram os herodianos. Agora, os saduceus. Essa gente aqui, eles já não acreditavam mais em nada, em anjos, em profeta, em curas, em milagres. Os caras eram legalistas ao extremo, né? 24. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerado que todos foram casados com ela? Parece uma pergunta difícil, né? Só que olha como eles são tão cretinos, porque eles não acreditavam em ressurreição. E eles estão fazendo aqui uma pergunta sobre ressurreição. Olha que coisa. Eles chegam para Jesus e dizem, olha Jesus, Moisés disse na lei o seguinte, que quando o primogênito casa e ele morre e não deixa descendência, o filho que vem depois dele deve casar-se com a esposa, com a viúva. Entre nós tínhamos 7 irmãos e a esposa casou, o primeiro casou, ele morre, não consegue deixar descendência, aí casou o segundo, o terceiro e até o 7º. Sei que a esposa era uma viúva negra, matou 7 maridos e ela morreu também. Só que aí, quando ela ressuscitar, ela vai se casar com quem? Aí Jesus vem aqui.
Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse assim: vocês erram demais. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, são todavia como anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Jesus está dizendo, para vocês, essas pessoas morreram, mas para Deus eles vivem. Porque Deus diz: eu sou o Deus. Ele não disse: eu era o Deus de Abraão, porque Abraão tombou, morreu, mas para Deus ele vive, ele está com Deus. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Vocês erram demais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. Fizeram um conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Esse dia estava terrível. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é igual a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus fez uma síntese de tudo em dois mandamentos. Jesus fez um eixo em tudo. Ele disse: olha, o eixo de tudo era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: qual a vossa opinião acerca do Messias? Bom, já que vocês estão perguntando realmente muita coisa para mim, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu também perguntar. Eu vou perguntar para vocês. O Messias, de quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi. O Messias é da descendência de Davi. Contestou-lhe Jesus então: então como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor me disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama de Senhor, como pode ele ser filho? Jesus disse assim: o Messias é da descendência. É filho de quem? É filho de Davi. Falei: como é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até em que eu possa colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como é que Davi estava dizendo isso para o seu filho, chamando ele de Senhor? Considerando que Davi chama Senhor, como ele pode ser então seu filho? Como é que Davi chama o seu filho de Senhor? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir qualquer outra pergunta a Jesus. Jesus aqui mata vários coelhos de uma só cajadada, né? Leitura boa, leitura maravilhosa. Você pode ver, irmãos, eu vou repetir isso aqui. O grande entrave de Jesus Cristo desde o início do seu ministério até agora é a galera religiosa. Não tem outra. Os caras são gente ruim. Os caras não querem enxergar, não se rendem à palavra, não se rendem ao evangelho, não se rendem a Cristo. Os caras são terríveis. Tem gente hoje assim? Muitos. Muita gente assim hoje. Mas que Deus tenha misericórdia. O evangelho de Jesus é simples. Simples como ele é. Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã.